Tem muitas histórias que me marcaram na capelania e hoje eu quero compartilhar duas delas. Uma, eu estava saindo do setor de oncologia, daí uma senhora me parou e disse: "Você pode orar por mim?" Eu falei: "Claro." Daí eu perguntei, né? "Você quer falar alguma coisa? Ou você quer só que eu ore por você?" Aí ela disse: "Eu quero. Eu quero dizer para você que eu acho que eu sei o porquê que eu estou aqui." E daí eu falei: "Por que que a senhora acha que a senhora está aqui?" Aí ela falou assim: "Há 35 anos atrás, eu fiquei grávida e eu não era casada. E a minha família me obrigou que eu fosse para um outro lugar, ficasse com uma outra família, né? E lá eu tive meu filho e eu deixei ele lá e ele foi para adoção, né? E eu nunca mais soube dele." E, e daí quando ela disse assim, eu abracei ela e daí eu falei: "Meu Deus, né? Quanta dor." E aí eu disse para ela: "Há coisas na nossa vida que não tem como a gente mudar, né? Existem dores, existem perdas que não dependeram da gente. E hoje, o que nós precisamos fazer, né, diante dessas circunstâncias?" Daí eu falei para ela: "A senhora precisa perdoar. Perdoar a sua família, perdoar você mesma, perdoar Deus, porque quantas vezes, né, a senhora deve ter falado para Deus: Deus, por que o Senhor permitiu que eu vivesse essa dor, né?" Então, liberar o perdão. E eu disse: "E receber Jesus, né, no seu coração." Quer dizer, o inverso, né? Receber Jesus no seu coração e daí o Espírito dele vai te levar a liberar essas pessoas, a liberar o seu coração. E eu creio que a senhora vai ser curada. Eu falei: "Eu creio." E daí eu lembro que eu abracei ela assim bem forte e ela chorou. Chorou muito, 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 né? A gente estava de pé no corredor e eu orei por ela. E eu lembro que eu estava com a minha Bíblia era toda riscada, uma Bíblia que eu usava muito. E daí eu dei para ela aquela Bíblia porque eu falei: "Eu não sei, né, se eu vou encontrá-la novamente." E eu dei a Bíblia para ela e falei: "Olha, aqui a senhora vai encontrar paz, a senhora vai encontrar possibilidades de continuar a sua vida, porque Jesus, o Espírito, né, ele vai te ensinar a lidar com toda essa sua dor. E se a senhora precisar, né, se a senhora achar necessário e quiser voltar a falar comigo." Daí eu deixei o meu telefone para ela. E eu lembro, né, que no início da nossa conversa aquela senhora tinha um semblante e depois ela tinha outro, né? E uma outra história aconteceu na UTI. Eu fui orar na UTI pelos pacientes e tinha um senhor, né, lembro até hoje, um senhor japonês de uma certa idade já, e ele estava entubado, fazia acho que uns 8 dias que ele estava lá inconsciente. Daí a família permitiu, né, que eu orasse por ele, eu orei e, e amém, orei por ele. E daí uns 8 dias depois eu voltei no hospital, porque eu ia lá toda semana, e daí a chefe de enfermagem falou assim para mim: "Sônia, tem um casal, né, que tá no quarto tal e eles gostariam que você fosse lá conversar com eles." E daí eu fui, quando eu entrei assim no quarto, eu vi, né, que era aquele senhor japonês que eu tinha orado por ele. E daí eu lembro que a senhora falou assim para mim: ele voltou à consciência no dia seguinte, depois que você orou por ele. E quando ele voltou, a primeira coisa que ele falou foi: "Quem foi aquela mulher que orou por mim?" E aí ele falou: "E eu, né, eu gostaria de conhecê-la." E daí, por que que eu tô contando essa história? Porque ele era japonês e ele só falava em japonês. Eu orava em português, né? Porque eu não sei falar japonês.
e ele entendeu em japonês. Então foi uma história que me marcou muito. Por quê? Primeiro, ele estava inconsciente, né? E ele ouviu a minha oração. E segundo, eu falei em português e ele compreendeu em japonês. Talvez você esteja perguntando, Sônia, por que você está contando essas histórias para gente? Eu estou contando essas histórias para dizer que Deus é bom, que Deus transforma as nossas histórias, que Deus, ele nos dá a possibilidade de vida, né? E possibilidade de vida e vida em abundância. E nós não dependemos das circunstâncias, nós não dependemos das pessoas, né? Por quê? Porque tudo que nós precisamos é Jesus. Tudo que nós precisamos é a palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos dá alegria, né? Ela é a vida. Ela é a vida. Ela gera gratidão, ela gera novos sonhos, né? Deus é maravilhoso, Deus é lindo. E Ele restaura, restitui, alegra. E é isso. Um beijo no coração de cada um.